Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e essa obra é uma das melhores obras que nós temos sobre o Jesus histórico. E não só o histórico, né, mas o da fé. Porque os eruditos, os acadêmicos, os céticos, eles dividem, né, o Jesus histórico e o Jesus da fé. Já os eruditos ortodoxos não fazem isso. Para eles, e é correto, o Jesus histórico e o da fé é a mesma pessoa. E Armand Puig, nessa obra aqui, que é uma das melhores que nós temos em português, Jesus, uma biografia, ele vai tratar sobre isso, né? Sobre o Jesus histórico e o Jesus da fé, que é a mesma pessoa. Essa obra é da editora Paulus, tá? E eu já estava de olho nela há muito tempo. E eu peguei numa promoção. Essa promoção não existe mais, viu? Eu paguei R$ 80. R$ 80 na promoção. Uma obra fantástica, fantástica, maravilhosa. Armand Puig é um sacerdote católico, tá? Vamos mostrar para vocês aqui, ó. O currículo dele, tá aqui, ó, a foto dele. Aí você tem, ó, Armand Puig Tarresch. Nasceu em La Selva del Camp, na Espanha, em 53, é sacerdote diocesano, doutor em ciências bíblicas e um dos maiores pesquisadores europeus na área. Puig é reitor do Ateneu Universitari Sant Pàcia de Barcelona e coordenou a edição da Bíblia Catalã Interconfessional. Foi presidente da Studiorum Novo Testament Societas, dá aula sobre o Novo Testamento na Faculdade de Teologia da Catalunha, que pertence ao Ateneu Universitari Sant Pàcia. Dedicou-se à elaboração de Jesus, uma biografia, por muitos anos. Sua preocupação era exatamente a de oferecer uma obra que dialogasse com as diferentes percepções sobre a figura e a vida de Jesus, apresentado de forma dissolvente, do ponto de vista da exegese histórico-crítica, com acentos teológicos e ecumênicos, embora evitando questões apologéticas fáceis. Tá? Essa obra, no total, você vai ter aqui, ó. Deixa eu pegar. Você vai ter aí 710 páginas, por aí. 710 páginas, tá? No final aqui, ó, você vai ter essas fotos coloridas. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, inscrições encontradas em Cesareia Marítima, que cita os nomes do governador Pôncio Pilatos e do imperador Tibério. Que você vai ter, ó, dados de pedra, como os que foram provavelmente utilizados pelos soldados para sortear a túnica de Jesus. Aqui, ó, outra aqui, ó, rosto de um prego introduzido no osso de um crucificado, no século I depois de Cristo. Aqui, ó. Aqui é o sudário de Turim, né? Rosto do homem crucificado que aparece no sudário de Turim. Não é Jesus esse homem, né? Não é Jesus. Tá? Aqui você tem mais fotos, ó. Que é uma sala, ó, sala de uma casa nobre na Jerusalém, no tempo de Jesus. Aqui você tem moedas do rei judeu Alexandre Janeu, tá? São no ano 103 a 76 a.C., tá? Aqui você tem, ó, banhos rituais de uma casa a sul do templo de Jerusalém. Aqui, ó. Aqui você tem a ilustração 14, né? Recipientes de pedra para as abluções rituais descobertos em Qumran. Aqui você tem mais, ó. Rua de Jerusalém, junto aos muros do templo de Jerusalém, no tempo de Herodes. Olha só. Aqui, ó, baixo relevo do Arco de Tito em Roma.
em que retrata os despojos de guerra provenientes do Templo de Jerusalém, o candelabro de 7 braços, à esquerda, está aqui, ó, e o altar de incenso, à direita, tá? Aqui, ó. Show, né? Aqui você vai ter mais, ó. Sinagoga Galileia de Cafarnaum no século 3 depois de Cristo, construída sobre a sinagoga do século 1 depois de Cristo, onde Jesus ensinou. Aqui, ó, ilustração 7. Restos de um barco de pescadores da Galileia no século 1, semelhante aos que foram utilizados por Jesus e seus discípulos. Que você vai ter, ó, reconstrução do santuário, a parte mais sagrada do templo de Jerusalém. Aqui, ó. Baixo relevo de pedra de origem galileia, que representa o carro transportando a Arca da Aliança. Que você tem a fortaleza de Massada, que Herodes construiu, né, perto do Mar Morto. O último reduto judaico, ocupado pelos romanos, naquela famosa guerra lá do Bar Kokhba. E aqui acaba. Você vai ter os mapas, ó. Jerusalém no Novo Testamento, a Palestina no Novo Testamento, tá? E aqui você tem, ó, papiro de John Highlands, frente e verso, com excertos de João 18, datado aproximadamente no ano 125 depois de Cristo, na Universidade de Manchester. Depois você tem o papiro de Montserrat, frente e verso, com alguns excertos de Mateus 3 e 5, que datam de fim do século 2 depois de Cristo. E aqui você tem as grutas de Qumran, né? Onde foi a maior descoberta do século 20, aqueles manuscritos de Qumran, tá? Maravilhoso. E aqui você vai ter, ó, o sumário detalhado, queridos. Aqui é o sumário detalhado. Vou mostrar para vocês aqui o sumário. Tá? Farei 2 vídeos dessa obra. Se der, faço o terceiro. Vamos ver como vai ficar os vídeos. Eu não vou ler todo o sumário, vou só mostrar e vocês vão pausando aí. Você tem a apresentação, o preâmbulo, o prólogo, e ele começa com as fontes. Quais são as fontes acerca do Jesus? O de Jesus. Tá? Ele começa com os evangelhos canônicos, Marcos, Mateus, Lucas e João, e a coleção Q, ou a fonte Q. Depois você tem aqui os manuscritos existentes, e aí vai, ó, a tradição, na origem, a tradição oral, tá? A fonte Q, ou a coleção, né, de dito de Jesus, que segundo os estudiosos, a fonte Q, que é uma fonte hipotética, nunca foi encontrada, quem usou essa fonte foi Mateus e Lucas, tá? Para terminar ambos os seus evangelhos. Depois você tem aqui os evangelhos não canônicos, Tomé, Pedro, por aí vai, ó. Vocês vão pausando, o evangelho secreto de Marcos, vocês vão pausando aí para vocês lerem, tá? Outras fontes cristãs, aí você tem alguns manuscritos dos evangelhos, os padres apostólicos, por aí vai, ó. Aí você tem aqui, ó, fontes não cristãs, as fontes judaicas, Flávio Joséfo, escritos rabínicos, fontes romanas. Aí vai citar historiadores, né? 2, Tácito e Suetônio. Depois vai citar o Plínio o Jovem, que foi o governador. Outras fontes, ó, fontes helenistas, fontes islâmicas. O valor das fontes sobre Jesus. Então, a primeira parte que ele trata sobre as fontes. A segunda, ele vai falar do contexto histórico. E aqui é maravilhoso, né? Que ele vai detalhar todo o contexto histórico que Jesus viveu. Tá? Tudo. A Galileia, a cidade onde ele passou. Tá aqui o contexto. Ele começa com a Galileia, tá? As cidades e as aldeias da Galileia, as línguas, a situação econômica, o território com conflitos. Depois Jerusalém,
vai falar de Herodes o Grande. Depois aqui, ó, a religião judaica, tá? Os pilares da religião judaica, lei, templo, terra e família. Ele vai explicar aqui. Os grupos religiosos, fariseus, saduceus e essênios. Vai te dar toda aqui a historicidade. Aí você pode pausar para você ler, tá? Sobre os grupos religiosos, ó, os fariseus, saduceus, os essênios. Pausa aí para você ler. Deixa eu continuar aqui, que é muita coisa. Depois ele vai falar aqui, ó, os movimentos populares e os resistentes, tá? Movimentos populares de tipo messiânico, que teve na época de Jesus, gente. Não foi só ele que se proclamou Messias, tinha outros também, como Judas Galileu e por aí vai. Então tá aqui, ó, movimentos populares de tipo messiânico. Aqui, ó, movimentos populares de tipo teocrático, Judas o Galileu, a questão do tributo a César. Ó, movimentos populares de tipo profético, vai falar de João Batista e por aí vai, ó. Os grupos de residentes, os zelotas, também os zelotes, né? Esse grupo que era radical e não concordava com o governo romano, e foi por causa deles que o templo foi destruído no ano 70. Eles se rebelaram contra Roma, né? Ó, judeus e não judeus, as relações dos judeus com os gregos ou pagãos, né? As cidades gregas, por aí vai, ó. Pausa aí para vocês lerem. Depois você tem aqui, ó, a personagem, que é Jesus, né? O nome dele, o lugar e data de nascimento. Vai falar do lugar, que foi Belém, o motivo, né? Um censo de Herodes, do tempo de Augusto. Ó, pais e família. Os pais, José e Maria. Aí vai falando, ó. Os irmãos e as irmãs de Jesus. Ele é católico, tá, gente? É um sacerdote católico. Então, ele defende aqui que não era irmão de Jesus, né? Mas é bom você ler. Ele vai falar do termo adelphos, que é irmão, que pode tanto significar irmão de sangue como irmão da fé, e irmão assim no sentido de amigo. Ele explica aqui de maneira fantástica, né? É claro que nós, como cristãos protestantes, nós sabemos que Maria não era virgem, né? Ela foi virgem até Jesus. Depois de Jesus acabou a virgindade, que ela teve filhos. Mas isso aqui é maravilhoso. Que é o significado da expressão irmãos e irmãs de Jesus. Os anos de Nazaré que ele viveu ali com o pai. Olá, a língua que ele falava, que ele vai falar. Jesus não falava hebraico, ele falava aramaico. Tá? Carpinteiro e ferreiro. Que o termo carpinteiro, se você pega a palavra grega, não é só, ele trabalhava só com madeira, mas trabalhava com ferro, trabalhava com mármore, com um monte de coisa. A formação dele, ó. O estado civil. Tá? Aí vocês vão pausando aí para vocês lerem também. Os anos de atividade pública. Ele teve aí 3 anos e meio de ministério. O início, ó, possivelmente nos anos 27 a 28. E o fim no ano 30. A data da morte de Jesus. Ele coloca aí o 7 de abril do ano 30 depois de Cristo. Né? Depois a orientação de João Batista. João por ele mesmo. Aqui, ó. João e Jesus, eles eram primos. A diferença de idade entre os dois era de 6 meses. João era mais velho. João era mais velho 6 meses a mais que Jesus, né? Aqui você pode pausar e ler. João, o profeta, Marte, os seus seguidores, tá?
Pode pausar para vocês lerem. Que ele continua. Ele vai falar sobre o pequeno círculo, os 12. E falar de Jesus, os apóstolos, né? Ele vai dar aqui todos os nomes dos 12 apóstolos. Os concorrentes e adversários, que eram os doutores da lei, né? Os escribas, os fariseus, os herodianos, os saduceus. O itinerário de Jesus, isso aqui é maravilhoso. Ó. O itinerário de Jesus, tá? Ele vai dividir em 5 fases. Como a primeira fase, a região do Jordão, que ele pregou, Peré e Judéia. A segunda fase, Galiléia, Cafarnaum como centro, que está a data. A terceira fase, deslocamentos na Galiléia e em território próximos. Tá? Quarta fase, Pérea, Judéia e Jerusalém. E a quinta fase, os últimos dias em Jerusalém. Que ele morreu na Páscoa, né? No ano 30. Depois aqui, ó, vai falar sobre a pessoa de Jesus. Depois ele vai pegar a mensagem. A mensagem. Qual foi a mensagem de Jesus? Ó, Deus, o Pai e o seu reino. Deus se manifesta, está aí, ó. Deus, o Pai de todos. Tá aqui, ó. Essa era a mensagem dele. Você pausa aí para vocês lerem. Tá? Ele continua. Os sinais do reino. Os milagres. Vocês podem lerem aí, ó. A amizade com os pecadores e com os pobres. Lucas vai dar uma ênfase muito grande nisso aí, né? Dos pobres, né? Dos marginalizados. Jesus, o profeta dos sinais do reino. O reino, critério de vida. Jesus, um rabino especial. A plenitude da lei. Reforço das normas éticas, né? Olha que maravilha. Relativização das normas rituais. O centro, o mandamento do amor. Jesus, o mestre com autoridade. A identidade de Jesus, Jesus o Messias, Jesus e o Pai. Da morte à vida. Jesus perante sua morte, que ele dá detalhes maravilhosos, né? Históricos, cultural, social. Tá? Uma morte previsível. Aqui, ó. Vão lendo aí, gente. É uma morte com sentido. A última ceia. O reino e a aliança. A paixão. Por que razão Jesus foi condenado a morrer crucificado? As razões da autoridade judaicas. Que ele vai dar um pano de fundo fantástico, né? Que levou ele a ser morto, né? Pelas autoridades. Primeiro, ele que se considerou Deus, Messias, tá? Para eles também, Jesus profanou a lei, profanou o templo, tá? A pretensão messiânica de Jesus. Para ele, Jesus era um falso profeta, era um blasfêmio. Tudo isso levou à condenação dele pelo sinédrio judaico, né? As razões do povo, as razões da autoridade romana, a prisão, o interrogatório judeu, do sinédrio, o interrogatório de Anás, as negações de Pedro, por aí vai. Detalha, a reunião em casa de Caifás, ou na casa de Caifás. E aqui nós acabamos, ó. O processo romano. Aqui, ó. Vamos lendo aí, gente. Então ele detalha que é uma precisão histórica e cirúrgica, tá? Aqui, ó. A morte por crucifixão, tá? A morte, a sepultura, a ressurreição e a ressurreição, né? Por último aqui você tem o epílogo,
Aí você tem a bibliografia, índice de autores modernos e índice de citações. Então são 700 páginas, praticamente aí 710 páginas, com as fotos lá que eu mostrei para vocês, dessa obra fantástica, que é uma das melhores obras sobre Jesus. Jesus, uma biografia do Armand Puig. Então vamos pegar aqui uma parte, queridos. Esse é o primeiro vídeo, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê? Os anos de Nazaré. É aqui mesmo, para pegar. Aqui mesmo. Não, pega aqui, ó. Sobre a Galileia. O contexto que ele viveu, ó. Página 65. Tá no início lá. Tá aqui o contexto. O mundo de Jesus e dos seus discípulos é fundamentalmente a região da Galileia. Tal como se concebia no século I d.C., seus limites iam, segundo Frine, do lago de Hula até a cidade de Naim, situada sobre o vale de Esdrelão, ou de Gisrael, direção norte-sul, cerca de 60 quilômetros, e do rio Jordão, lago de Genezaré, e a Bet-Shearim, direção leste-oeste, a cerca de 40 quilômetros. A Galileia era uma região de montanhas. Sua única parte não montanhosa era a dos vales férteis ao redor do lago de Genezaré. Essa região judaica ficava comprimida entre as planícies mediterrâneas a oeste e a planície de Estredelão, a sul, habitadas por uma população não judaica, e pela depressão geológica do Jordão a leste, onde o lago de Genezaré, também chamado de Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, mas não era um mar, né? É um lago, grande lago de água doce, se encontra a 200 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. Ali, depois de atravessar o Jordão a leste, voltavam a dominar os habitantes de etnia não judaica. Acontecia o mesmo a norte do país, onde a Galileia era cortada pelos territórios das grandes cidades fenícias, Tiro e Sidônia, e Ptolemaida, né? E pelo território de Cesareia de Filipe, ou Panéias, a metrópole helenista situada nas nascentes do Rio Jordão. Aí ele vai explicando, dando detalhes, tá, sobre a Galileia. Deixa eu correr aqui. Tá, detalhes históricos, né? Vai citar aqui Alexandre o Grande, enfim. Aí ele chega aqui, ó. Como Roma ocupou essa região, aqui, ó, Galileia, as cidades e as aldeias. A Galileia na época de Jesus era majoritariamente judaica e fundamentalmente rural, e esse era o mundo no qual Jesus se moveu de forma quase exclusiva. Os habitantes não judeus eram minoritários e estavam concentrados nas duas únicas povoações que mereciam o nome de cidade: Séforis, que era a capital, né, que não é mencionada no Novo Testamento, e Tiberíades. Tiberíades em homenagem a Tibério César, né? Essas duas cidades foram objeto de uma atenção especial por parte de Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, tetrarca ou soberano da Galileia, desde a morte de seu pai, até o ano 39 d.C. 43 anos, praticamente toda a vida de Jesus. Na primeira parte do seu dilatado reinado, a capital de Antipas foi Séforis, cidade situada na montanha Galileia, que foi reconstruída e embelezada depois de ter sido destruída devido à sua revolta contra Roma no ano 4 a.C. Após esse episódio, recebeu até um novo nome, Autócratos, ou seja, cidade imperial em honra de Augusto. Na realidade, a história de Séforis tem um antes e um depois do ano 4 a.C. Desde os tempos de Alexandre Janeu, época em que foi levada a cabo
a rejudaização da Galileia, com a chegada de muitos imigrantes na Judéia, Séforis tinha sido uma cidade estritamente judaica. Foi por isso que foi o foco galileu da revolta que se seguiu à morte de Herodes e se transformou em praça forte de Judas, filho de Ezequias, um dos chefes sublevados. Aí ele vai explicando aqui, ó, sobre essa guerra, né? Sobre Séforis. Ó, a peça arqueológica mais interessante de Séforis é um teatro com capacidade para 4.500 pessoas. Segundo Meyers, a construção desse teatro remonta à primeira metade do século II depois de Cristo, mas a maioria dos arqueólogos, como Reis, o atual diretor das escavações, acredita que o teatro foi edificado no início do século I depois de Cristo, durante o reinado de Antipas e como parte da sua atividade construtora quando Séforis era ainda a capital da Galileia. Flávio Josefo parece confirmar essa conclusão, pois chama a cidade de ornamento da Galileia. Explica a atividade construtora desenvolvida pelo filho de Herodes, as relações comerciais de Séforis com a rede de aldeias que a rodeava, manifestam-se na presença de cerâmica procedente da zona rural. Olha só. Então veja, gente, os detalhes históricos e arqueológicos que ele traz aqui, ó, tá? Sobre Séforis, né? Aí ele vai seguindo aqui, ó, falando. Tá? O Novo Testamento não cita, né? Os evangelistas não citam Séforis, eu não sei porquê, né? A relação de Jesus com Séforis parece ser inexistente. A cidade não é mencionada uma única vez nos evangelhos, o que nos leva a pensar que não deve ter sido palco da pregação de Jesus. Se ele a visitou antes de iniciar sua atividade pública, e se inclusive chegou a trabalhar ali, é outra questão que também não pode ser resolvida, porque o Novo Testamento não fala nada sobre isso. Ó, quanto a Tiberíades, a outra grande cidade da Galileia, apesar de estar situada a apenas 16 quilômetros de Cafarnaum, a segunda pátria de Jesus, depois de Nazaré, também nunca foi visitada por ele. A arqueologia não serve de muito no caso de Tiberíades. Essa cidade, situada perto do lago de Genezaré, foi iniciada no ano 19 depois de Cristo por Antipas como nova capital em substituição de Séforis. Ele colocou Tiberíades em homenagem a Tibério, o imperador. Antipas chamou-lhe Tiberíades em honra do imperador Tibério, que sucedera a Augusto no ano 14 depois de Cristo. Sabe-se através de Flávio Josefo que a cidade foi edificada sobre um antigo cemitério, o que atentava diretamente contra a legislação judaica referente à pureza ritual. Além disso, e mais ainda do que no caso de Séforis, a construção da cidade seguiu modelos helenísticos, né, da cultura grega. Até no palácio de Antipas havia pinturas figurativas que incluíam animais, algo que era expressamente proibido pela lei judaica. Em Tiberíades, a população era mista, tal como em Séforis, mas aqui, ao contrário do que acontecia em Séforis, assim que começou a revolta, nos anos aí 66 a 70, que culminou com a destruição do templo, né, e puseram-se os judeus partidários do levantamento contra Roma, que é os zelotes, né. Por essa razão, a minoria não judaica foi aniquilada. É que ele vai falando. São duas as povoações galileias que nos interessam para traçar um perfil biográfico de Jesus. Nazaré, onde ele cresceu e viveu até o início da sua atividade pública, situada e isolada das montanhas da Baixa Galileia, e Cafarnaum, sua pátria de adoção, situada perto do lago de Genezaré. Tá, ele vai falando aqui, trata-se de duas povoações relativamente menores que não desempenharam papel algum na história política da Galileia no século I depois de Cristo. Nazaré era uma aldeia bem menor, cerca de 300 ou 400 habitantes, na sua maioria camponeses ou pastores, situada no sopé de uma montanha. Suas casas dispersas pela encosta eram muitas vezes construídas em cavidades que a rochosa orografia oferecia e apresentavam uma frente descoberta, coroada por um terraço. Em Nazaré foram encontrados
23 túmulos helenísticos romanos, situados numa zona ampla, que tem como ponto central a atual igreja da Anunciação, o que indicaria o núcleo antigo da aldeia e seus limites exteriores. Ele vai falar aqui, ó. Ultimamente, descobriram-se a oeste do povoado umas instalações agrícolas do século I depois de Cristo, relacionadas com o cultivo da vinha, uma prensa de vinho, tanques de pedras e 3 torres circulares também de pedra. Aí vai falar sobre Cafarnaum. Cafarnaum era maior do que Jerusalém. Olha que interessante. O número de habitantes proposto oscila entre 1.000 e os 15.000. Reed afirma que eram 1.700 espalhados por um território de 6 a 10 hectares. Parece que a vila tinha cerca de 2.000 pessoas. Cafarnaum não tinha geografia urbana, edifícios públicos, nem muralhas defensivas. As casas eram pobres, sem silhares lavrados, mas ainda assim, aquela vila judaica de pescadores e de camponeses possuía 2 edifícios que até certo ponto a tornavam única: uma sinagoga e um posto de cobrança de impostos. Aqui em Marcos. Ó. Esse posto fazia às vezes de alfândega, pois era ali que se cobravam os direitos de passagem. Cerca de 4 quilômetros em direção a leste, o Rio Jordão marcavam o final do território de Antipas e o início de Filipe. Depois de atravessar o rio, naquele lugar, o viajante chegava imediatamente a Betsaida. Aqui vai falar da sinagoga, tá? Maravilhoso, gente. Então, veja o dados que ele dá histórico e cultural, social das cidades. Isso aqui é maravilhoso. Aí, as línguas. Quais idiomas eram falados ali? Ó? A língua dos judeus galileus e de grande parte dos judeus que viviam na Judéia era o aramaico. Jesus, ele não falava hebraico, né? Segundo os estudiosos. E se ele falava hebraico, era bem pouco. Bem pouco. Ele falava o aramaico. Ó, falado, no caso dos primeiros, como uma fonética dialetal própria e inconfundível. O aramaico era a língua materna de Flávio Josefo, que nasceu em Jerusalém, e por isso Tito enviou-o para falar com os defensores da cidade para convencê-los a renderem-se. Josefo utilizou a língua dos seus antepassados. O aramaico era também a língua que se falava no pátio da casa do sumo sacerdote, quando Pedro foi abordado pelas empregadas e pelas guardas presentes, que o identificaram como seguidor de Jesus. Aqueles que estavam com ele em Jerusalém, no pátio da casa do sumo sacerdote, disseram-lhe: é verdade, você é um deles, dos discípulos de Jesus, pois o seu sotaque galileu, da Galileia, o denuncia. Pedro exprimia-se com o sotaque e as particularidades linguísticas do dialeto galileu, que naturalmente foram reconhecidos de imediato pelas demais pessoas que falavam aramaico com o sotaque da Judéia. Na verdade, os galileus tinham dificuldades em pronunciar e distinguir as consoantes guturais, tanto do aramaico como do hebraico, o que explica, por exemplo, que pronunciasse o nome de Jesus, Yeshu, em vez de Yeshua. A língua materna de Jesus era, pois, o aramaico da Galileia, e foi nessa língua que falou aos discípulos e que pregou ao povo. Tal como acabamos de comprovar, era também a língua de Pedro e de André, discípulos de Jesus, originários de Betsaida. Falta ainda referir que o aramaico e o hebraico eram 2 línguas diferenciadas, e por isso, na sinagoga, depois de se ler a escritura em hebraico, traduzia-se o fragmento correspondente para o aramaico, e também se fazia a pregação nessa língua, para o povo entender. Então, o hebraico nessa época só era falado pelos eruditos, né? Os fariseus, os saduceus, os escribas, mas a pregação era em aramaico. A segunda língua que se falava na Galileia era o grego, que era o inglês da época, né? As zonas rurais eram exclusivamente judaicas
e é de supor que apenas nas duas capitais, Séforis, a primitiva, e Tiberíades, a recente, com a população mista judaica e não judaica, se falava o grego, pelo menos na mesma proporção que o aramaico. Falavam-no, naturalmente, os não-judeus da Galileia, mas também o tetrarca Herodes, Antipas e sua corte, seus oficiais e funcionários, as pessoas importantes do país e todos aqueles que desejavam sê-lo. Também era falado pelos militares, tanto romanos como herodianos, e os pequenos funcionários, como os publicanos ou cobradores de direitos alfandegários e de impostos que tinham que atender às pessoas que apenas falavam grego e que apresentavam a documentação nessa língua à administração herodiana. Também falava grego em graus muito diferentes, um determinado número de judeus galileus ou dos arredores da Galileia, alguns que desejavam pertencer às classes dirigentes e outros simplesmente por razões comerciais, utilizar a língua do comprador, que era frequentemente um não-judeu. A presença do grego em Jerusalém também aumentava. A cidade atravessava certo grau de helenização, e as classes altas e os judeus que tinham imigrado na altura da diáspora mediterrânea para se estabelecerem na cidade falavam a língua com alguma afluência. O grego, a língua da cultura dominante, da administração romana e do comércio, era bastante necessário numa cidade que acolhia peregrinos e comerciantes, visitantes curiosos e não judeus, que adoravam o Deus de Israel, provenientes de dentro e de fora do império. Tá? Hegel situa em 10 a 15% a proporção de habitantes de Jerusalém e dos seus arredores que falava grego. Há que ter em conta um pormenor significativo. As inscrições das moedas judaicas cunhadas no tempo de Herodes estavam exclusivamente em grego. A situação da Galileia era muito diferente. Tá? A outra língua semítica utilizada, além do aramaico, era o hebraico. Então você tem aí o aramaico, você tem o grego, você tem o hebraico, né? A língua própria da religião judaica, da Bíblia e da oração. Todos os judeus que viviam no território do antigo Israel pronunciavam as suas orações de cor e em hebraico, e alguns deles conheciam também de cor fragmentos de algumas partes da Bíblia, como os Salmos ou os oráculos proféticos mais significativos. Aí ele vai falando aqui, ó. Tá? Ó. Contrariamente à Judéia, onde se encontrou o hebraico em inscrições em ossários e em documentos escritos, não parece que na Galileia, no tempo de Jesus, o hebraico fosse uma língua falada coloquialmente, tal como seria para os rabinos que ali se estabeleceram séculos mais tarde. Ao que parece, o aramaico era a única língua do povo da Galileia. Tá? Para completar o quadro linguístico galileu, falta-nos apenas o latim, cuja presença era praticamente nula. O latim era um idioma romano, né? Na realidade, o latim era falado pelo entourage dos governadores romanos residentes em Cesareia, a capital romana da Judéia. E, além do mais, era a língua oficial da legião romana, né? Mas não das tropas de Antipas que falavam grego. Então você tem aí, ó, você tem o hebraico, você tem o aramaico, você tem o grego e você tem o latim. Cadê? Outras línguas, como o nabateu ou o árabe, tinham uma presença ocasional no país. Graças às caravanas de mercadores que o atravessavam em direção a Damasco, a Fenícia, ou o grande porto de Cesareia Marítima, a porta comercial e militar para Roma. Bem mais adiante aqui, ó. Então vejam os detalhes. Aqui agora ele vai falar sobre a situação econômica da Galileia, mas isso eu vou falar no próximo vídeo, tá? Vou deixar até marcado aqui, ó. Deixa até marcado aqui, ó. Página 74, tá? Aqui, ó. Vou falar com vocês. Depois, ó, um território em conflitos.
Depois ele vai falar sobre Jerusalém, as construções de Herodes, as obras do templo, que ele dá detalhes maravilhosos, né? Herodes o Grande, ele vai falar aqui, pai de Herodes Antipas, tá? A situação econômica e social de Jerusalém, capital religiosa dos judeus, né? Até hoje. Vai falar sobre a religião judaica. Que você tem os pilares da religião judaica, a lei, templo e terra, família. E por aí vai. Então, é uma obra bem detalhada, tá? De uma das melhores obras sobre o Jesus histórico. E também da fé, tá? O Jesus histórico e o Jesus da fé, para o Armand Puig e para nós cristãos, é a mesma pessoa, não há diferença. Uma diferença. Jesus, uma biografia. Se vocês gostaram desse primeiro vídeo aqui, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos, querendo Deus.